Fala galera, professor Xandão na área. Acompanha comigo a resolução dessa prova da UEA, prova específica, que foi aplicada agora em 2020, para a galera aí de medicina, odonto, enfermagem. Vem acompanhar aqui a resolução dessa prova, né? Bom, vamos começar pela questão de número 13. Ele pede para a gente ler o texto, né, para responder a 13 e a 14. Ele fala que em comemorações como no início de um novo ano, são utilizados fogos de artifícios para que colorem, na verdade, e enfeitam o céu, devido à presença de substâncias químicas em sua composição. São os metais em forma de íons que produzem as diferentes cores na exposição desses fogos. As substâncias e suas respectivas colorações estão apresentadas na tabela. Então, pelo comando da questão 13, vocês percebem que eles querem saber, na verdade, qual é a classificação dessas substâncias, né? Então, a gente precisa, assim, lembrar que as substâncias são classificadas em ácido, base, sais e óxidos. Então, nessa questão 13, ela cobrou da gente a classificação das substâncias. Bom, vocês percebem... Eita, lelê! Vocês percebem que esse composto, ó, carbonato de estrôncio, cloreto de cálcio, cloreto de bário e nitrato de sódio, ou seja, todos esses compostos pertencem à família dos sais. Então, todos eles são sais. Então, primeira questão, questão 13, muito fácil. Era só observar, ó, não começou com hidrogênio, nem terminou com hidróxido, só pode ser sal, né? Todos esses compostos aqui, portanto, faz parte do grupo dos sais. Então, a questão 13, né? A alternativa correta foi a letra B. São sais em todas as suas colorações. Então, ele queria saber qual é a classificação desse composto. Alternativa correta, letra B de bola. Na questão 14, ele fala que o composto NaNO3, nitrato de sódio, de coloração amarela, pode ser obtido pela reação. E a questão, mais uma questão bem simples, né, que ela cobrou na prova específica, ela pede que você dê o nome desses compostos, né? Então ela pede para a gente nomear os compostos. Então ele pede para os compostos NaOH, ó, você não pode esquecer que todo composto que termina com OH é uma base. E já que é uma base, a gente usa a regra da nomenclatura, né, do hidróxido de alguma coisa. Como você tem aqui o hidróxido acompanhado com sódio, o nome desse composto, portanto, vai ser hidróxido de sódio. Então, letra B de bola, letra C de casa, letra E de escola. Esse composto, NaNO3, ele faz parte do grupo dos sais, é o nitrato de sódio também, ó. NO3 tem coisas que a gente acaba decorando, galera. Tem coisas que a gente acaba decorando grupinhos, né, de átomos. Por exemplo, NO3, esse grupo é chamado de nitrato. Nitrato de quem? De quem está acompanhando ele. Nitrato de sódio. Então, hidróxido de sódio, nitrato de sódio, cadê? Aqui, letra C, né? Hidróxido de sódio, nitrato de sódio. E esse último composto, ó, começou com hidrogênio. A gente sabe que ele é ácido, né? Que tem nitrogênio, portanto ele é um ácido nítrico. Então, pela nomenclatura, pela sequência das nomenclaturas, nós temos aqui hidróxido de sódio, nós temos nitrato de sódio e nós temos ácido nítrico. Então, questão 14, espero que eles tenham acertado esse gabarito. A alternativa correta dela foi a letra C de coração. Tá? Então, questão 14 bem fácil também, bem tranquila de ser resolvida. Já na questão 15, ele fala que um composto muito utilizado pelas indústrias é o NaHCO3. Para sua obtenção, ocorre uma sequência de reações nas etapas descritas. Então você percebe que nós temos aqui 3 etapas na produção desse composto, etapa 1, etapa 2 e etapa 3. E ele pediu nessa questão, as reações que ocorrem na etapa 1, 2 e 3 são classificadas respectivamente. Então ele quer saber nessa questão a classificação das reações. Bom, a primeira, uma única substância se desfazendo em duas, isso aqui é uma decomposição. Duas ou mais se juntando para formar uma única é síntese. E duas substâncias compostas formando novas duas substâncias compostas, isso é uma dupla troca, né? Então, nessa questão 15 aqui, também bem fácil. Essa questão, ela é, na verdade, essa reação é uma decomposição. Uma, duas, três, formando uma única síntese. E como você tem aqui
O Na que estava casado com Cl, agora ele está com o HCl3, o bicarbonato. NH4 estava com HCl3, agora o NH4 está com Cl, então houve aqui uma dupla troca, né? Então essa reação química é uma dupla troca. Então pela sequência correta, etapa 1, decomposição, síntese e dupla troca. Decomposição, síntese e dupla troca. Encontramos aqui no gabarito alternativa letra B de bola. Então mais uma questãozinha bem fácil que a prova específica cobrou na UEA. 16. Na 16 ele fala que os objetos de prata, como talheres, adquirem coloração preta devido à formação de uma película escura de Ag2S, quando em contato com substâncias que contêm enxofre, presente, por exemplo, na cebola, no ovo e no ar. A reação envolvida nesse processo é... Bom, se deu aqui uma equação química, o que ele estava pedindo nessa questão? Ele pediu os agentes redutor e oxidante. Então, aqui nessa questão ele está pedindo para a gente encontrar o agente redutor e depois o agente oxidante nessa reação. E ele fala aqui, ele quer também saber os números dos coeficientes que tornam essa reação devidamente balanceada. Ou seja, ele quer que você aplique aqui ao balanceamento pelo método de oxirredução. Bom, temos uma equação química para a gente saber quem é um agente redutor ou oxidante. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Exatamente, colocar o NOx de cada elemento. Substância simples pela regra, NOx 0. Hidrogênio, NOx mais 1. Para zerar essa substância, né? Mais 1 vezes 2 vai dar carga mais 2 para o hidrogênio. Para cancelar essa carga, o enxofre tem que ter NOx menos 2. Pela regra, toda substância simples tem NOx igual a 0. Nesse composto, ele é um íon sulfeto, é um composto que tem enxofre, calcogênio, composto binário, calcogênio sempre tem NOx menos 2. Como só tem um, a carga total dele vai ser menos 2. Para zerar essa carga, a prata tem que ter a carga total de mais 2. Como tem duas pratas, então cada prata vai ter NOx mais 1. Então o NOx dela aqui vai ser mais 1. Na água tu tem hidrogênio, NOx mais 1, oxigênio, NOx menos 2. Bom, beleza, esse é o nosso primeiro passo. O segundo passo é verificar quem está sofrendo variação de NOx. Você percebe que a prata tinha carga 0 e depois da reação química a carga dela foi para mais 1. E a gente já sabe, para ela aumentou a carga, aumentou o NOx. E quando aumenta o NOx, isso é uma oxidação. Então quem sofre oxidação é chamado de agente redutor. Então a gente acabou de descobrir que o agente redutor dessa reação é a prata. Então nós temos aqui a letra B de bola ou a letra D de dado. Automaticamente o oxigênio já estava no jogo, né? Vocês percebem que a carga dele era 0, diminuiu nessa reação para menos 2. Então para ele houve diminuição de NOx. Isso é uma redução e quem sofre redução é chamado de agente oxidante. Então, realmente, o oxigênio aqui nessa reação, ele é o agente oxidante. Bom, o que mais que ele queria saber? Ele queria saber o balanceamento dessa reação química, né? Então, para balancear uma equação química, a gente precisa igualar os elementos de um lado do outro. Por exemplo, aqui você tem uma prata, desse outro lado tem duas. Então, para ficar igual, eu vou colocar um 2 aqui, ó. Duas pratas. Beleza, duas pratas de um lado, duas pratas do outro. Que mais? Temos 2 hidrogênios de um lado, 2 hidrogênios do outro. Então você percebe que o hidrogênio está balanceado. Um enxofre do lado, um enxofre do outro. Então o enxofre também está balanceado. Então está aqui o hidrogênio balanceado, está aqui a prata também está balanceada. E no caso, tu tem 2 oxigênios de um lado, aqui só tem um. Como eu não posso mexer desse lado, então só posso mexer desse composto. Para ficar 1, a prata eu vou colocar como 1 sobre 2. Então os números que balanceiam essa equação são 2, 1, né? Não aparece ninguém aqui na frente do H2S, mas é 1, meio, 1 e 1. Não temos alternativa, então significa que ele multiplicou essa equação toda por 2 para trabalhar com números inteiros. Multiplicando toda essa equação por 2, esse 2 vai virar um 4, né? Então na verdade aqui você vai ter 4 para ele. Multiplicando por 2, na verdade, esse cara vai ficar com 2, vai dar 2S. Meio multiplicado por 2 vai dar 1. 1 multiplicado por 2 vai dar 2. E 1 multiplicado por 2, 1 que está na frente da água, 1 multiplicado por 2 também vai ficar 2. Então os números que balanceiam essa equação, 4, 1, 2, 2, 1. Então, na questão 16, gabarito correto, letra Letra C de casa, né? H2S na sequência, agente redutor. Não, cadê?
Xandão, tá errado. Pera aí, galerinha. Cadê? Deixa eu lá. Oxe, meu Deus. Cadê a borracha? Então, na verdade, aqui, né? Erros de bastidores. Prata, oxigênio, 4221-122. Alternativa correta, portanto, letra D de dado, né? Então, questão 16, de certa forma, é boa para ser resolvida. Tava muito gostosa essa prova para fazer. Questão 16, letra D de dado. Na 17 estava mais fácil ainda. Ele dá um esquema de uma pilha, né? E ele pede duas coisas. Ele quer saber, na verdade, primeiro, quanto é que vale o valor da DDP dessa pilha, o valor da diferença de potencial dessa pilha e quem é o metal que faz parte do cátodo. Então vamos dar aqui os nomes aos bois. Quando você tem numa pilha, você sabe que pilha é que nem casamento. Alguém tem que ceder e alguém tem que ganhar. Para dar certo essa pilha, alguém tem que perder elétrons e alguém tem que ganhar. Quem vai falar isso, professor? O potencial de redução. A regra é quem tem o maior ganha. Dos dois, quem tem maior é a prata. Olha o potencial dela, 0,80 positivo. O níquel, o potencial dela é menos 0,25, menor. Então esse cara aqui é o maior, né? O potencial maior é o da prata e o potencial menor é o do níquel. Então pela regra, quem tem maior ganha. Então a prata, deixa eu só colocar aqui para a gente ver essa corzinha. Então a prata aqui vai sofrer uma redução, é ela que ganha elétrons. Enquanto que o níquel vai ter que sofrer a oxidação. Então, a gente já sabe que quem faz parte do cátodo, lembra daquela regra? Vogal combina com vogal. Então esse cara aqui vai ser o ânodo da pilha. E a consoante combina com consoante. Então esse cara aqui vai ser o cátodo da pilha. Então, ele queria saber quem era o cátodo, a gente já sabe que a prata seria o cátodo. Outra coisa que ele pediu da gente também foi a DDP da pilha. Não esquece que DDP de uma pilha é potencial maior menos o potencial menor. A fórmula é bem simples, é uma conta de menos. Potencial maior subtraído de um potencial padrão menor. Então nessa pilha aqui o potencial maior é 0,80, o potencial menor é o menos 0,25. Então a DDP dessa pilha vai ficar, estava na verdade, mais 0,80 menos... também menos 0,25. Aqui tu vai ter que fazer um jogo de sinal, né? Menos com menos dá mais. Então a DDP dessa pilha, na verdade, vai dar 0,80. Menos com menos dá mais 0,25. Ou seja, a DDP dessa pilha, ela deu, na verdade, 1,05 positivo, né? Então aqui ela vai ficar mais 1,05 volts. Certo? Aí 1,05 volts. Com a prata sendo o cátodo, nós tínhamos aqui então a 1,05 volts e a prata. Então nessa questão 17, a alternativa foi a letra B de bola. Então, questãozinha mais uma questão simples, né? Boa de fazer, estava tranquilo. Era só respirar e fazer com calma essas definições. 18. Na 18, mais fácil ainda. Ela cobrou isomeria plana. Não esquece, galera, para vocês observarem qual é o caso de isomeria, é só olhar a diferença. Ele fala então, analisa as formas estruturais dos compostos orgânicos designados por 1, 2, 3 e 4. Composto 1, 2, 3, 4, ele fala qual é o tipo de isomeria que ocorre ao se compararem as estruturas desse composto. Letra A, 3 e 4 é de cadeia? Não, a diferença da 3 e 4 é que na 3, primeiro que 3 e 4 aqui, né? A diferença entre elas é a posição da ligação. Então seria isomeria de posição. 3 e 4 de função. O composto 3 é hidrocarboneto, o composto 4 também é hidrocarboneto, então eles não são diferentes na função. 2 e 3, geométrica. Galera, o composto 2 tem isomeria geométrica. Lembra que para ter isomeria geométrica, o composto tem que ter a ligação dupla e dos carbonos que fazem a dupla, eles precisam ter ligantes diferentes. Esse cara tem hidrogênio e CH3. Ok, tá valendo. Esse cara tem hidrogênio e tem CH3. Então esse composto aqui apresenta isomeria geométrica. Mas ele está falando que o 2 e o 3. O 3 não tem isomeria geométrica, porque o composto 3, olha só, é só observar o que está acontecendo aqui na ligação dupla. Veja só. Se você analisar a ligação dupla aqui, esse carbono aqui está ok. Ele tem hidrogênio ligado a ele e o CH2, CH3. Ok, isso aqui está dentro. Mas esse aqui não, porque ó,
está ligado a hidrogênio e hidrogênio. Lembra que para ter isomeria, os carbonos envolvidos com a dupla não podem ter ligantes repetidos. Então esse composto 3 aqui, ele não apresenta isomeria geométrica, por isso que a letra C estaria errada. D de dado 1 e 2 de posição. O composto 1 é um hidrocarboneto alcano, só tem ligação simples, e o composto 2 ele é um hidrocarboneto alceno. Então se a gente bater aqui a fórmula dos dois, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, a fórmula dele é C4, hidrogênio ele tem 3, 6, 10, C4H10. E o composto 2, ele tem também 4 carbonos, C4, porém a quantidade de hidrogênio que ele tem 3, mais um 4, mais um 5, mais 3, 8. Ou seja, para ser isômero eles precisam ter a mesma fórmula. Então, como eles não têm a mesma fórmula, nem isomeria eles apresentam. Por isso que a letra D estaria errada. Então, por eliminação, né? Opa, pera lá. Que história é essa? 2 e 3 de compensação? Isomeria de compensação, 3 e 4, cadê? Acho que eu errei uma coisa aqui, 3 e 4 de cadeia. Ih, galera, 3 e 4 de cadeia, tá certo. Ó. Esse cara aqui é cadeia aberta com ligação dupla. E esse aqui, cadeia fechada com ligação simples. Então a diferença entre o composto 3 e 4 realmente é a isomeria de cadeia. Meu Deus do céu, não sei o que eu vi, ó. Só olhando aí o vídeo para ver em que parte eu atropelei, né? Então, realmente, a questão 18, a diferença entre o composto 3 e o composto 4 é a cadeia carbônica, então a isomeria deles realmente é a isomeria de cadeia. Eu devo ter olhado um outro composto para ter eliminado lá no início do vídeo, tá? Então, dá uma olhadinha aí para ver onde que errei e aí já aproveita aí e faz essa correção. Questão 18, então, alternativa correta, letra A de amor. A 19. Na 19 ele fala que um método de apresentar, que apresenta maior rendimento na produção de etanol do que a fermentação de açúcares, é da reação eteno com água, no estado de vapor sob alta pressão, na presença de um catalisador. A representação simplificada desse processo ele pede simplesmente para você analisar e dizer qual é o tipo dessa reação, qual é a classificação dessa reação química. Então, mais uma questão bem fácil. Lembra que quando o composto tem ligação dupla, a reação que ele sofre é adição. E lá na reação de adição você tem hidrogenação, catalítica. Ele já disse aqui, ó, a presença de um catalisador. E temos aqui a hidratação, né? A presença de água. Então, na verdade, essa reação química aqui ela é classificada como hidratação. Você percebe que nessa hidratação, o que vai acontecer aqui, né? Qual o mecanismo da reação? A ligação dupla é quebrada. E aí um hidrogênio vai ficar num carbono e a hidroxila vai para um outro carbono. Por isso que a presença aqui, né, nós fizemos a transformação desse alceno neste álcool. Então, uma maneira de produzir um álcool é por meio de uma hidratação. Então, nessa questão 19, a alternativa correta era a letra A. Então, questão bem tranquila também. Vamos lá para a questão 20. Essa é maravilhosa essa questão. Temos um equilíbrio químico, né? Então, lembra que o Sheldon falou nas salas de aula? Sempre separe o lado do reagente e o lado do produto. Tá? Professor, esse calor aqui, ó, como ele está sendo... Ele está aparecendo no lado do produto, então na verdade esse calor ele é liberado. Então essa reação química tem ΔH negativo. Significa então que a reação direta é do tipo exo e a volta dela, né, a reação inversa é do tipo endo. Tá? Então já faz logo as anotações e aí a gente vai analisando aqui o que ele quer. Bom, considerando os fatores que alteram o equilíbrio, pode-se afirmar que o deslocamento ocorre para a letra A, esquerda, ao aumentar a pressão do sistema. Não esquece da regra que quando a gente aumenta a pressão no sistema, o deslocamento vai para o lado do menor volume. Essa é a regra, né, da pressão. Do lado do reagente você tem 2 mols de hidrogênio, 2 volumes, 1 mol de oxigênio, mais um volume, totalizando, portanto, 3 volumes. Do lado do reagente. Do lado do produto você tem 2 volumes só, que é o da água. Então, se a gente aumentar a pressão nesse sistema, o deslocamento vai para o lado de menor volume, ou seja, vai para a direita e não para a esquerda. Letra A, portanto, estava errada. Letra B, direita, ao adicionar água. Se a gente adicionar água, a gente está adicionando esse cara aqui, ó. Lembra daquela nossa regra da balança? Se a gente jogar água aqui dentro, esse lado vai ficar mais pesado. E aí a tua balança vai ficar mais pesada para o lado do produto e mais leve para o lado do reagente. O que a reação vai ter que fazer para voltar novamente ao equilíbrio?
ela vai ter que trabalhar para a esquerda, né? Então ela vai ter que deslocar, ela vai ter que regenerar mais reagente para essa reação voltar novamente para o equilíbrio. Então ela desloca para a esquerda se você adicionar água. Letra B de bola dizia que era a direita. Letra C, direta ao aumentar a temperatura do sistema. Outra regra importante, quando a gente aumenta a temperatura de uma reação em equilíbrio, ela se desloca para o lado endo, né? Ela vai tentar absorver esse calor para tentar minimizar esse efeito. Então, se você aumentar a temperatura, para onde que ela vai? Ó, se a ida é exo, a volta é endo. Então, se a gente aumentar a temperatura nessa reação, ela vai ser deslocada para a esquerda e não para a direita. Letra C, portanto, também estava errado. D de dado esquerda ao adicionar um catalisador. Meus amores, esquece catalisador. O catalisador não ajuda, ele trabalha para os dois lados, né? Ele é traíra. Então ele não faz a reação química nem produzir mais produto, nem regenerar mais reagente. Ela, de certa forma, não favorece. Ela favorece os dois ao mesmo tempo, então ele não consegue, de certa forma, deslocar de fato no equilíbrio, nem para a direita, nem para a esquerda. Só tem 3 fatores: concentração, temperatura e pressão. O catalisador está fora. Letra D de dado, portanto, por eliminação. E aí, por letra E, era a alternativa perfeitamente correta. Se a gente aumentar a temperatura, a reação química vai trabalhar para onde? Ó, se aumentar a temperatura, vai para o lado endo. Nessa reação química, o lado endo está para a esquerda. Então, ela vai ser deslocada para a esquerda. Perfeita questão de deslocamento de equilíbrio. Okay? Questão 20, o gabarito aí foi a letra E. Pô, a 21 também era muito fácil. A tabela indica o valor de pH de 3 tipos de água, medidos a 25 graus Celsius, e ele queria que você completasse essas lacunas, né? Então ele fala, dentre os tipos de água apresentados na tabela, a água, blá blá blá, é a que apresenta a concentração mais alta. Bom, já que a concentração mais alta de hidrogênio é a água mais ácida. E qual é a água mais ácida? Aquela que apresenta menor pH. Aquela que apresenta menor pH é água mineral com gás. Água mineral com gás. Então aqui é a primeira lacuna. A gente completaria aí com água mineral com gás. Letra A já está fora, letra B de bola, letra C de casa, letra pronto, por eliminação já matamos a questão. Ó. Só restava pra gente letra D de dado. Água mineral com gás, e ele queria saber aqui apresentar a concentração mais alta de hidróxido. Quanto maior a concentração de hidróxido, né? Concentração de hidróxido, menor vai ser o pH, maior vai ser o pH, né? Vai passar do 7 ali, vai para casa do 8, 9. Então, a que tem aqui maior pH é o água carbonatada. Então, água mineral carbonatada, questão 21, meus amores, muito fácil. Questão 21, portanto, gabarito, letra D de dado. 22, pelo amor de Deus. Olha, eu nem perco meu tempo. Olhei, olha o que ele está pedindo aqui, olha o que ele pediu da gente aqui, ó. Ele pediu o conceito utilizado para descrever a ocorrência, né? Essa ocorrência. Que ocorrência é essa? A alternância das posições das ligações duplas. Qual é o nome disso aqui? Exatamente, ressonância. Galera, questão 22, alternativa correta, letra D de dado. Então, bem facilzinha, a gente nem perde tempo com ela. 23, olha, mais uma questão top. Tava maravilhosa essa prova, olha, galera, é para você passar em medicina agora. Tava muito fácil, tava muito boa essa questão. Para quem trabalhou, para quem fez muito exercícios, essas questões a gente se resolvia em menos de 30 segundos. Por exemplo, nessa questão 23 ele fala, analise o gráfico representativo do caminho da reação genérica AB, formando C e D. Ele pergunta qual é o valor da energia de ativação. Sei de falar para vocês na sala de aula que energia de ativação é a energia necessária para começar a reação. Você tem aqui os reagentes, né? Não estão prontos para a reação. A reação só vai começar se eles ganharem uma certa quantidade de energia, que é a tal da energia de ativação. Quanto é que ela vale? Esse pico, essa diferença, 120 kJ. Então, energia 120, letra A está fora, letra D de dado, letra E estariam fora. Ele queria saber também o que? Ele queria saber o valor do ΔH. A gente já sabe, que a careca de saber que ΔH... Oxe Maria, cadê? ΔH nada mais é do que a diferença entre produto e reagente, né? Então, o nosso ΔH está na diferença desse patamar, 0 a menos 30. Então, para essa reação química como reagente e produtos, você percebe que a entalpia do produto é menor que a entalpia do reagente. Então, essa reação ela é exo, então o ΔH dela é negativa. Qual é o valor dela? Essa diferença. Que diferença está dando? 130, menos 130. Portanto, questão 23, alternativa correta, letra C de caso.
né? Questãozinha muito fácil, estava muito boa essa prova específica da UEA. A galera de medicina deveria estar adorando essa prova. E para finalizar, a questão 24, pelo amor de Deus, né? Quando você ouve essa palavra enzima, lembra daquela regra da biologia? Que regra, professor? Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Então, de cara, viu que esse cara é enzima, já sabemos que a macromolécula é uma proteína, né? Então, as macromoléculas representadas são proteína, insulina é uma proteína, hemoglobina também é uma proteína. Então, as macromoléculas representadas são as proteínas. Gabarito, portanto, da questão 24, letra B de bola. Beleza, galera, então essa foi a nossa correção da prova específica da UEA 2020, né, para a galera de medicina, odonto, enfermagem. Eu espero que vocês tenham gabaritado essa prova, porque ela estava perfeita para gabaritar. Estava muito boa, estava muito simples, estava dentro da realidade, né, desse período que nós vivemos da pandemia, onde a dificuldade foi para todos. Então a UEA, ela fez uma prova muito gostosa para ser resolvida. Beleza? Então já deixo um beijo no coração de vocês, boa sorte. E para aqueles que vão continuar a estudar, continuem estudando, continuem perseguindo os seus sonhos. Um beijo do Xandão e até a próxima!